Irmãos, o Fabrício, ele é um amigo de infância, onde as nossas mães eram muito amigas, e a gente foi, né, passou um tempo junto, e depois o destino da vida nos distanciou, nos separou. Nós nunca imaginávamos mais ver um ao outro, e ele está aqui, e ele veio para a escola de Libertadores. Ele está lá hoje, ele vai contar um pouco para nós aqui o que Deus está fazendo lá em Portugal, antes dele entrar na palavra. Mas ele esteve, depois desse processo, 2006, 2007, na MCM com o pastor José, ele, a esposa e a família, servindo ali a MCM, né? E um dos momentos lá, não vou deixar ele contar, o pastor José lançou a palavra, lançou a bandeira do Portugal nele. Ele nem imaginava o que era Portugal, se um dia ele sairia do Brasil, e hoje ele parou lá em Portugal, já tem 7 anos. 7 anos. 7 anos que ele está em Portugal, né? Tem uma igreja estabelecida lá, tem um projeto acontecendo lá, e ele veio para o Brasil. E dentro desse projeto de vir para o Brasil, ele veio parar na Escola de Libertadores. Fez uma inscrição na MCM, foi para Montes Belos, na Escola de Libertadores. Então, assim, a gente tem um momento dos atendimentos. Vem aqui, fez Escola de Libertadores. É bênção, irmãos. Teve um momento, ele foi a primeira pessoa que ficou no meu grupo, que eu fui atender. Mas eu nunca conheci ele mais. Cabelo branco, fortinho, ele era bem magrinho, carequinha. Então, assim, quando eu peguei a ficha dele, comecei o processo de atendimento com ele, pastor Reginaldo, eu fui vendo, rapaz, eu conheço esse caboclo, não pode uma coisa dessa, pastor Gerson. É muitos anos, era menino, agora eu conheço ele, né? Então, quando passou o processo do atendimento dele, e o pessoal foi saindo da minha sala, eu falei, ô irmão, espera só um pouquinho aqui, deixa eu falar com você no particular, né? E ali eu perguntei ele, eu falei assim, você é o fulano, filho da ciclana, assim, sou? Eu falei, eu sou o Wender. Ah, meu irmão, aí acabou. Nós ficamos mais 2 horas lá no gabinete, e daí para frente o negócio não separou mais, e a gente tem entendido nesse processo. Eles vão ficar agora até no encontro de pastores em Caldas Novas, e no dia 8, eles nem vão esperar terminar, eles retornam para Portugal, porque eles estão há 3 meses fora de lá, né? Então, assim, nesse processo, o Senhor nos uniu, nós entendemos que nós vamos caminhar juntos como igreja, e ele falou, pastor, você agora enrolou, porque você tem um companheiro agora lá em Portugal, que vocês têm que cobrir nossa igreja. Vocês têm uma igreja Batista da Justiça também, tem uma parceira, tem uma irmã, né, tem uma filha mais nova lá em Portugal. Então vocês preparam o seu visto, porque vocês vão ter que ajudar lá, porque nós vamos estabelecer uma base de treinamento de líderes, missionários lá. Eles têm um terreno lá é norte de Portugal? É no norte. No norte de Portugal. Deus deu para ele uma área grande, e o sonho deles era estabelecer uma base lá, missionária. Então ele falou, pastor, você vai lá agora, a gente vai sentar, a gente vai um dia lá, vai orar para a gente começar a estabelecer essa base missionária em relação à igreja, e a igreja lá onde ele está pastoreando. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, ele une o propósito. Lá na frente ele sabe todas as coisas que vai acontecer. Por quê? Porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos, e os sonhos dele são mais altos do que os nossos sonhos. Por isso que ele sabe mais do que nós, ele sabe, ele enxerga além, ele entende além, porque o Senhor está acima de todas as coisas. Amém. E ele nos uniu nesse propósito. Então nós estamos assim, eles chegaram ontem aqui, nós tivemos um tempo de mesa, né, a tarde toda ontem, à noite, né, hoje tivemos um tempo de mesa novamente, restabelecendo, conversando, alinhando todo o projeto lá. Então ele vai falar um pouquinho para nós, e ele vai trazer uma palavra para nós agora, daquilo que Deus tem falado com ele. Por isso eu convidei ele para vir ministrar para nós aqui hoje. Então já recebe o pastor Fabrício e a pastora Luciana como parte dessa igreja. Amém? Já não vê eles mais somente como casal que está lá em Portugal, não. Nós temos parte nossa já em Portugal. Amém, irmãos? Amém. Depois vai colocar o alvo também aqui, a bandeira e tudo, para a gente começar a orar por esse projeto, caminhar em cima disso, porque vai exigir de nós recursos financeiros, pessoas, mão de obras, trabalhadores para aquela obra. Ele vai falar um pouquinho rápido para nós qual a porcentagem de cristão que tem lá hoje, né? E assim, irmãos, há uma verdadeira história de Portugal com o Brasil, que não é essa história que é contada muitas vezes nas escolas. Há uma história verdadeira, e nós temos que reerguer aquela nação. O Brasil precisa fazer isso. Amém. Certo? Então a gente vai falar sobre isso aqui agora, mas há uma verdadeira história, que é a verdadeira história de Portugal com a nação brasileira, e nós devemos àquela nação. O Brasil deve àquela nação, e a forma que nós temos de remir essa situação é estabelecer a justiça de Deus lá, e o reino de Deus lá. Aleluia. Essa é a forma, a oportunidade que Deus está nos dando como igreja, para estabelecer, né, o reino de Deus e ajudar eles lá em Portugal. Amém? Então estenda suas mãos para cá.
ore por eles, ora pelo ministério deles, ora pela casa dele, ora pela esposa, família, as filhas. As filhas estão lá servindo o Senhor. Tem 3 filhas maravilhosas, um filho pequeno ainda. Então tudo envolvido na obra de Deus, irmãos. Senhor, muito obrigado pela vida do Fabrício, por essa história que o Senhor tem nos unido novamente, só que agora para um propósito. O Senhor não uniu aqui agora mais 2 famílias, não, o Senhor uniu um propósito, porque o Senhor é Deus de propósito, o Senhor é Deus de propósito, e os sonhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor é muito mais alto do que os nossos. Por isso o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Muito obrigado pelo sim deles, obrigado por essa aliança, e que o Senhor continue abençoando esse ministério e essa família, em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Fique à vontade. Obrigado. Glória a Deus. Amizade não se faz, nasce, né? Então a gente nasce, a amizade ela nasce no coração da gente, e o próprio Deus que gera isso. Primeiro eu queria agradecer os irmãos aqui, né? Muitos rostos que eu não conheço, eu sei que os irmãos também não me conhecem, e vão me conhecer hoje, minha família. Minha esposa está aqui, de laranjado, lindona aí, ó, faz assim. Glória a Deus. Uma profeta de Deus. Os irmãos do slide tem a foto. Eu quero apresentar aqui minha família. Aqui minha família, a minha esposa ali, né, com o meu bebê, o Kalel. Não é Caleb, mas é Kalel. O Kalel tem 5 anos. A minha filha mais velha está grávida da minha neta. Eu já sou avô. A minha netinha já nasceu, irmãos. Ela tem 1 ano e 3 meses. É uma graça. Aquele é meu genro. Tá vendo que ele é grande, né, irmãos? Tem 1,90 m. Ele era goleiro, jogador de futebol. Ele e ela são pastores, e eles estão lá cuidando da igreja enquanto nós estamos aqui. Aqui a Júlia tem 14 anos. A Júlia, ela é uma benção, irmãos. Canta no louvor, é uma benção. E ali a Ana Caroline estava aqui no Brasil conosco. Ela teve aqui 6 meses fazendo escola de missões lá na Descope School, do pastor Douglas Gonçalves, e agora retornou a Portugal porque venceu o tempo de documentação. Ela teria que estar lá. E aquele bonitão de branco ali é eu. Glória a Deus, essa é a minha família. A minha neta não teve a oportunidade de pôr a fotinha dela ali, mas ela é muito bonitinha. Agora, interessante, são portugueses, né? Meu filho é português, nasceu em Portugal, e a minha neta é portuguesa, nascida lá em Portugal. Então nós já estamos plantando, né, uma nova geração ali em Portugal, né? E você pode ver que a família é grande, né? 4, já agora somos 8. Daqui a pouco a minha filha ali vai casar, outra também, meu filho também. Daqui a pouco está cheio de netos e bisnetos portugueses ali. E eu queria falar um pouco sobre a questão de Portugal. O pastor Wender falou, a gente está lá há 7 anos, desde 2017, como ele já falou, né? Só estou dando uma pincelada aqui. O pastor José, a gente esteve com ele em 2006, 2007 e 2008 também. Na realidade, passamos ali quase 3 anos. Na realidade, lá em Trindade foi 1 ano e pouco. Depois a gente voltou para Goiânia, mas continuou indo para Trindade constantemente ali, com o pastor José. E naquele tempo ali, né, o pastor José trouxe algumas profecias para nós. E uma delas, eu acho que nem se lembra bem, porque foi um momento profético demais, foi muito intenso. Quando a gente estava sentado lá na ordenação, estava o pastor Ebinho lá, e alguns outros pastores, e a gente estava lá no final, igual os irmãos estão lá, sentados perto da mesa de som. E aí, no meio da ordenação pastoral, e aí ele chamou eu e a pastora Luciana. Ele viu nós lá no fundo, irmão. Ele tem um olho de águia, tá cheio de gente, mas viu, ó, pastor Max, pastora Luciana, vem aqui. Chamou nós de lá e falou, tá, vamos aí. Subimos lá no púlpito para ajudar na ordenação. Só que começou a cair óleo nos pastores lá, irmão. Aí o pastor José olhou para nós, tacou óleo na minha esposa, tacou óleo em mim, e começou a profetizar. E depois já vieram cobrir a bandeira de Portugal, virou uma festa. Aí nós entramos lá, já no mover do Espírito lá. Eu nunca imaginei que eu fosse nem sair do Brasil, quanto mais ir para Portugal. Eu não tinha planos de ir embora do Brasil. Em 2017 que nasceu isso assim mais intenso, né? Claro que uma força do Espírito Santo da minha esposa, né? Que a esposa tem um papel do Espírito Santo, sabe, né, irmão? Fica ali perto de você, ó, lembrando daquilo que Deus falou. Aí só para Deus confirmar, Deus vai lá, usa mais 3 profetas para falar, agora chegou o tempo, você tem que ir. Nós compramos, planejamos, fui certo, fui com documentação. Eu fazia engenharia civil, eu estudei 3 anos, 2 anos e meio de engenharia civil no Rio de Janeiro.
E apliquei para a Universidade do Porto, que é a Universidade de Portugal, a Universidade Federal, fui para lá, foi uma luta, isso aí foi outra história, minha esposa foi na frente, depois a gente conta isso, que isso aí é outra história. Aí até que saiu o visto, fui lá no consulado, carimbaram meu passaporte, pode ir. Aí eu fui, fiquei 4 meses lá, preparei o terreno, e minha esposa veio com a minha família toda de mudança para Portugal, e desde 2017 até a data de agora, nunca mais eu pus o pé no Brasil. Estou lá, definitivo, sem pôr o pé no Brasil, voltei agora, e voltamos assim, né? De repente, vamos comprar passagem? Vamos, compramos na outra semana, de uma semana para outra já estava aqui no Brasil. Foi algo assim, falamos, vamos fazer um monte de curso, vamos um monte de lugar, e eu vim parar no curso de Libertadores, achando que aqui era MCM, porque eu já estava muito tempo fora. Aí falou, eu tenho que ir lá em MCM, eu tenho que estar lá com o pastor José. E ele falou, não, agora a MCM também está forte lá em Montes Belos, está tendo um curso lá, então vamos para lá. Aí eu vim cair na Escola Libertadores, mano, achando que eu estava fazendo um curso para aprender a libertar. Cheguei aqui e fui liberto. Oh, Jesus é bom demais. É a Arapuca Santa. Mas foi benção, irmãos. Eu já tinha participado de alguns cursos de libertação com o Cote, com a Neuza Tioc, mas o Libertadores são dias muito intensos, né? Bem intenso, e você não imagina que Deus vai mexer em áreas da sua vida, está lá na infância, que está lá escondido, está lá, sabe-se lá o que, você nem lembrava mais, o Espírito Santo vai lá e busca na memória e traz para você coisas que só Ele pode revelar. Falando em Portugal ainda, antes de eu entrar na palavra, irmãos, vocês repararam que as cores da bandeira de Portugal, tirando o vermelho, né? Mas são as cores da bandeira do Brasil, já foi. E o brasão de Portugal já teve na bandeira do Brasil há muitos anos atrás. Nós estamos na região lá, que é a região do norte de Portugal, considerado a capital do norte, dos invictos, porque não foi invadido pelo exército francês, enquanto Lisboa lá embaixo foi invadido. E Lisboa é a capital de Portugal, mas antes disso a capital de Portugal foi lá no norte, na região onde nós estávamos, cidade de Guimarães, onde começou o império, o reino português começou lá no norte, não foi no sul, depois foi transferido para o sul, mas um pouco parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Foi Rio de Janeiro, foi Bahia, depois Rio, depois Brasília, foi transferido na capital. Então a capital teve em Guimarães, se você for lá, pertinho de onde a gente mora, 40, na Guimarães acho que dá menos de 40, 35 quilômetros de onde a gente mora ali no Porto, você vai a Guimarães, vai visitar o Castelo de Guimarães, e lá você vai ver a história de Portugal, de quando nasceu a nação portuguesa, e eu quero dizer, todos vocês têm sangue português. Amém? Amém. Todos vocês têm sangue português, e isso não foi nada planejado por homens, mas tudo planejado por Deus. Pastor Wendel hoje de manhã estava pregando sobre herança e legado, sobre identidade, ele está falando sobre isso. E aí ontem na mesa, e ele já tinha me falado um dia, ele está igual o pastor José, né? Avisa, vai pregar 3 dias antes. Aí é o legado, irmãos. E aí eu fui sentar para meditar na palavra, e Deus me deu uma palavra. E quando eu cheguei aqui ontem na mesa, a gente começou a compartilhar, hoje de manhã ele começou a pregar. Irmãos, a palavra que ele está ministrando aqui com os irmãos é exatamente aquilo que os irmãos vão ver que eu vou estar ministrando aqui para os irmãos. É uma conexão do Espírito. A gente estava conversando um pouco ontem e falou assim, mas eu não te falei nada, você não falou nada, mas a gente está falando a mesma coisa. O Espírito está falando a mesma coisa conosco, sobre a questão da identidade, né, sobre a questão da autoridade, sobre a questão da restauração, né, e dessa área em nossa vida cristã, de uma forma geral. E por que Deus trouxe esse tema? Eu acredito que porque Deus quer fazer algo aqui na nação brasileira, começando aqui também com vocês. Eu creio que Deus está fazendo em outros lugares, mas se o Espírito começa a falar coisas iguais, com pessoas que estão, né, a milhares de quilômetros de distância, e se chegam perto e começam a ter essa conexão espiritual, irmãos, é porque o Espírito Santo quer fazer algo grande. Portugal, querendo ou não, irmãos, é pai dessa nação. O país Portugal é pai da nação brasileira. Foi através de lá, né, que muitas heranças, porque o pessoal fala muitas heranças ruins, né? Foi isso, foi aquilo, aquela história. Como o pastor Wendel falou aqui, vocês precisam conhecer a história lá em Portugal, o que realmente aconteceu. Aconteceram coisas ruins? Aconteceram, mas aconteceu muita coisa boa,
muita coisa boa que muitas vezes não é divulgado. Inclusive a outra nação que está aqui, Israel. Tem um museu lá em Lisboa, que é o Museu dos Judeus. Os irmãos podem visitar lá, não sei se alguém já foi lá, já teve a oportunidade de ir. Alguém já foi lá? Ninguém? Ah, já foi, o irmão ali foi. Tem um museu lá, por quê? Conta a história da Inquisição, quando não só os portugueses, mas portugueses e espanhóis, a maioria portugueses, que eram considerados novos judeus, vieram para o Brasil, nessa época, e a maioria deles judeus, né? Muitos deles lá para a região do Nordeste, mas muitos vieram também aqui para o Goiás, depois. E acontece o que, irmãos? A gente não tem a noção de quão grande isso se tornou. O pastor estava até me falando que lá em Óbidos tem um cemitério todo de judeus lá na região do Pará, onde está o meu primo, que é outra coincidência, né? O meu primo, irmãos, é o pastor Milton Cordeiro, lá da base, onde a igreja de vocês tem uma base muito grande lá, que é lá nos Ribeirinhos. Então, o líder da base é meu primo, é irmão da minha mãe, que cuida da mãe dele. Foi muitas coincidências, são muitas coisas assim que foi conectando assim, e a gente não imaginava que fosse tanta conexão, né? Tanta conexão espiritual. Glória a Deus. Então, assim, quando você olhar para essa bandeira, lembra que você tem um pedaço aqui desse lugar, né? Lembra que você tem irmãos lá, né? Parentes próximos, ligados, conectados, lá em Portugal. E quando você for falar assim, pensar em ir para fora do país, passa em Portugal primeiro. Há profecias em Portugal dizendo que Portugal seria a porta para as nações da Europa e da Ásia, né? Não só da Europa e da Ásia. Os irmãos não sabem, dá para você percorrer toda aquela região de carro. Inclusive dá para ir eu cheguei perto da Rússia, né? Nós somos na guerra da Ucrânia, ali já na divisa da Rússia, de carro, voltamos, mas dá para você viajar toda aquela região de carro. Inclusive dá para você virar para a África ali, no sul de Portugal, extremo sul de Portugal, ali um pouco para frente já na Espanha, tem o Estreito de Beringer, você pega um barquinho, atravessa para o outro lado, você já está na África, ali em Marrocos, Argélia, vai pegar o Egito, pode chegar até em Israel, até lá, dá para ir de carro, se tiver bastante disposição, ficar muito tempo sentado dirigindo, mas queria falar hoje sobre paternidade, irmãos. É a mesma tema espiritual que Deus trouxe aqui para o pastor Wendel. Tem o slide aí, eu coloquei os slides para os irmãos, vou me lembrar aqui que tem aqui, pronto, para passar o slide. Outra oportunidade a gente fala mais de Portugal, senão não consigo ministrar hoje. Glória a Deus. Já está ali. Coloquei uma imagem bonitinha aqui sobre paternidade. E se você puder abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 16, 18, eu queria falar um pouco sobre, lembrando aqui o que o pastor Wender falou hoje de manhã. A gente estava aqui no culto hoje de manhã, engraçado, enquanto ele ia falando, eu ia lembrando do que eu ia ministrar hoje. E ele falou algo sobre herança e o legado. Amém? Quem estava aqui de manhã ouviu? E olha que interessante, o texto que eu coloquei aqui hoje para começar a minha palavra fala sobre herança. Não é coincidência? Abrir a Bíblia? Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, olha aqui, irmão, isso aqui é uma afirmação. E se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros de Cristo. Estão comigo? Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e aí fala aqui, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, ou seja, tenho convicção, tenho a total certeza, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus, irmãos. Esse texto, é bonito você ler esse texto, é maravilhoso você perceber que você tem herança, que você é co-herdeiro com Cristo, ou seja, você é herdeiro junto com Ele, da promessa que Ele mesmo conquistou para nós. Mas o mais poderoso é que no final ele diz que toda tribulação, quem fez escola de libertadores aqui lembra, né? Toda dificuldade que você confessou no seu passado, passou no seu passado, tem passado no presente, perdas, situações difíceis,
situações complexas, situações que mexem com o seu emocional. Ele diz aqui no final, quando você entende que você tem uma paternidade, você tem um pai, você entende profundamente essa paternidade, você entende que você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo, o Filho que era unigênito, mas que depois se tornou o primogênito. Ele era único, mas depois ele se tornou o primeiro de muitos irmãos que viriam. Ele diz que se com ele nós morremos, também é certeza que com ele seremos glorificados. E aí ele fala esse versículo maravilhoso, que essa aflição do tempo presente não dá para você comparar com a glória que vai ser revelada em você. Vocês estão entendendo isso? Tudo que você está passando, porque, irmãos, é sério isso, porque a gente passa tanta dificuldade que há pessoas que pedem a morte. Isso não é só aqui no mundo não, no meio cristão acontece isso. A própria Bíblia fala de Elias, que senta debaixo do pé de zimbro e pede para ser a morte, porque isso, ninguém está isento disso. Agora, interessante é o seguinte, que ele diz que tudo isso que nós passamos, até esse sentimento às vezes de morte, ou de dificuldade, ou de tristeza que invade a nossa alma, você tem que trazer uma coisa na sua memória: você é filho, você tem um pai, e que isso, essa glória que vai ser revelada em você, não pode ser nem comparada com toda a tribulação e aflição que você viveu, porque ela é tão grande, ela é tão intensa, que tudo que você viveu aqui vai ser transformado em alegria. É uma completa transformação, é uma glória que vai ser revelada em nós, os filhos. Eu quero avançar com os irmãos. Eu pus a imagem da cruz, das três, não só de uma, porque ali estavam os dois ladrões com Jesus, mas a principal cruz do meio era do nosso Senhor e Salvador. Eu estou usando a imagem da cruz, e eu quero começar a falar sobre identidade. E olha que interessante, logo aqui, dia 12, 13 e 14, vão ter o quê? Identidade espiritual, jejum 3 dias. Será que estamos alinhados com o Espírito, irmãos? Você começa a falar algo que na realidade ninguém sentou para falar nada. O mesmo Espírito que estava falando com ele estava falando comigo lá no outro lado. E essa identidade, quem tem identidade aí? Você tem? Irmãos, eu tenho 2. Eu tenho uma identidade brasileira e tenho uma identidade, peraí, deixa eu pegar isso aqui. Aqui, ó. Todo mundo tem uma identidade, né? Essa aqui é a minha identidade de Portugal, portuguesa. Deixa eu tampar aqui. Ela tem um chip aqui. Todo mundo tem uma identidade, mas o que você não sabe é que Deus preparou a identidade para você. Eu tenho 2, né? Sim ou não? Na realidade, eu vou surpreender você, eu tenho 3. Eu tenho uma identidade no Brasil, uma em Portugal e uma no céu. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu tenho uma cidadania brasileira, uma cidadania portuguesa e uma cidadania celeste. Só que você não sabe o que tem em comum entre a portuguesa e a identidade brasileira. Sabe o que é? Você é chamado por um número. Sim ou não? O pastor está falando aqui hoje de manhã. Deus não salva CNPJ, Deus salva CPF. Você tem quem tem CPF aí? Eu tive uma surpresa. Eu cheguei no Brasil, fiz a minha nova identidade brasileira, e agora a carteira de identidade não tem mais o número de identidade e o número do CPF. Agora é documento único. O CPF virou o número da identidade, um único número. Então, aqui no Brasil, você é conhecido pelo seu CPF. Lá em Portugal, eu sou conhecido pelo meu NIF. Está até atrás aqui, ó. O NIF é o CPF de lá. Aqui eu tenho um número, lá eu tenho outro número, mas o que você não sabe, irmãos, aliás, você sabe sim, você sabe, é que lá em Apocalipse, capítulo 3, ele diz o seguinte, eu não queria adiantar, né? Está lá no final da palavra, mas eu tenho que falar isso para você hoje aqui, que ao que vencer, Deus vai te dar uma nova identidade, mas ao que vencer, Ele vai dar para você um nome escrito numa pedrinha que ninguém sabe, só Ele, um nome, uma nova identidade. Como vocês estão entendendo? Você vai receber um novo nome. A sua identidade, ela já está sendo preparada no céu. Quando você chegar lá, isso aqui, irmãos, é difícil de conseguir, viu? Foi muitos anos esperando. Mas deixa eu te falar para você, Jesus conquistou ela para você lá na cruz, ali, ó. Uma identidade espiritual.
Uma identidade que só Ele pode dar para você. E olha que interessante, o mundo, às vezes ele quer, deixa eu ver se passou não, deixa eu ver se passou. Passou? Irmãos, eu acho que passou. Mas é porque está escrito ali embaixo, está meio de preto ali, não dá para ver, irmãos. Eu escolhi uma cor errada para o slide. Está escrito ali performance. Porque o mundo, ele vai te oferecer uma identidade dele. E a sua identidade que você tem no mundo, ela vai exigir algo de você, performance. A performance, às vezes ele até parece ser legal. É algo bonito você ver alguém, né, falando bonito, às vezes, né, se dirigindo de uma forma bonita, tendo inteligência para falar as coisas, eloquente, né, como a própria Bíblia diz, que Apolo era eloquente, falando as coisas. O mundo, ele se encanta com a performance. E a performance nos encanta também. Só que Deus não tem uma performance para nós. A identidade espiritual que Deus tem para nós, ela não é baseada na minha performance, ou na minha capacidade humana, ou na minha capacidade de falar, de interagir, de pastorear, não. A identidade do céu, deixa eu avançar aqui, acho que agora dá para ver ali. Tá meio... Tem como apagar a luz aqui? Não, para apagar a luz? Ah, ali, acho que está melhor, irmãos, agora está para ver, ó. A identidade espiritual, ela quer restaurar em você o autoconceito e a sua motivação. Porque a performance, ela quer te dar uma motivação baseada nas coisas da terra, mas a motivação verdadeira do Espírito é baseada nas coisas do céu. E hoje o pastor Wender estava falando sobre isso aqui, que tem a ver com herança e com legado. Porque a herança, ela é boa, irmãos, ela é lícita, ela é bonita. A Bíblia respalda a herança lá em Provérbios, foi dado o texto aqui. A herança é muito importante, a gente tem que deixar assim herança, mas o que é mais importante é deixar o legado do que deixar a herança. Porque a herança, ele contou a parábola aqui, falando de identidade, autoconceito e motivação. Olha que interessante, porque o autoconceito e a motivação tem a ver com isso, e tem a ver com a parábola que ele contou aqui de manhã. Quem ouviu a parábola do livro de 1 Wender, capítulo 1, estou brincando, irmãos, a parábola do peixe, ele contou a parábola do peixe de manhã, eu achei interessante, na realidade me contou ontem, mas hoje ele contou de novo, e eu gravei aquilo, comparando a herança com o legado. Então a parábola é muito bonita, porque a parábola ele fala ele deu o exemplo de, ele foi lá pescar, pescou um peixe grande, até estava vendo, tem umas caranhas bonitas ali onde a gente foi, tem um peixe grande, foi lá, limpou o peixe, cortou o peixe, limpou todo ele, preparou ele, temperou ele, levou ele para o forno, assou, chamou a família, serviu a mesa e todos comeram daquele peixe. Isso é herança. A herança, o filho sentou, participou da mesa, mas não teve esforço. Amém, irmãos? A herança, eu vou acrescentar uma palavra na palavra que ele diz, a herança é a graça de Deus. Não depende de você, não é mérito seu, você tem direito, mas não é mérito seu. Jesus morreu na cruz por você, Ele te salvou, porque você não poderia salvar você mesmo. Isso é herança, é a graça de Deus. Mas Deus não quer só te dar herança, aí que está o grande negócio, da segunda parte da parábola do livro do pastor Wender, versículo 1, capítulo 1. Tem a outra parte da história, que aí eu dei outro nome, que ele estava pregando e o Espírito Santo falando comigo ali, né? Falou, está vendo? A herança é a graça, mas tem o outro lado, que Jesus fala muito nos livros, os evangelhos, Apocalipse, você vai ver agora comigo. O que é a outra questão? Que é o legado. Então tem herança e tem um legado. O que é o legado? O legado é você acordar de manhã, chamar lá seus filhos, sua família, vamos ali, vamos aonde? Vamos ali no lago. Até o irmão está falando que estava pescando o pastor, né? Foi pescar, vamos pescar. Agora ele vai pegar, ir lá no bambuzal, escolher a melhor vara. Falou, isso aqui é a melhor vara, vai mostrar para o filho. Aí ele vai pegar, vai cortar, vai preparar aquela vara, vai pôr a linha certa, a chumbada certa, a anzol certo, a isca certa, e vai ensinar o filho dele a fazer aquilo. Aí, agora você lança a linha aqui, agora você espera, quando cutucar você puxa. Aí vai sair o peixe, aí ele vai levar lá e falar, você tem que limpar o peixe assim, dessa forma. Depois ele vai pegar e vai levar o peixe para a cozinha, vai preparar, você tempera o peixe assim, dessa forma.
depois levar ao forno, ó, tem que ficar tanto tempo para que, né, fica aquele sabor assim, dessa forma. Aí ele vai sentar na mesa para comer com toda a família. Qual que é a sensação, irmãos, quando você participa de todo o processo? A motivação, o autoconceito. A sua identidade passa a ter uma motivação. Você já não é só participante da mesa, mas você tem motivação, porque você participou do processo. Deus é um Deus de processo, irmão. Ele tem graça para nós, morreu na cruz por nós, mas Deus chama essa outra parte de galardão. Vocês estão entendendo? Uma coisa é a graça de Deus, Ele fez, Ele te dá a herança, porque você é filho. Outra coisa é você ter galardão. Como estão entendendo? Galardão só tem aquele que participa do processo. Motivação vem quando você participa do processo. Quem tem boas heranças? Não, boas lembranças. Herança eu sei que todos têm. Boas lembranças aqui da mãe para a filha, quando ensina a fazer aquela comida especial, né? Ou do filho, que alguma lembrança lá, que quando ia pescar com o pai, ou ia a determinado lugar, e o pai acabou te ensinando algumas coisas. Isso é legado. Mas agora você pega isso e aplica isso em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que está, né, ligado da sua persona, no seu eu, né? Porque você é uma pessoa, você tem uma personalidade. Sua personalidade é a soma do seu temperamento, mas do seu caráter, forma você. Seu temperamento você não escolhe, você nasce com ele, mas você equilibra ele. Mas o seu caráter é a soma de todas as influências que você recebeu ao longo da sua vida. Você está entendendo? Forma a sua personalidade, a sua pessoa, a soma delas. Então as duas agindo junto. Mas aí Deus entra na parada, porque aí é a questão espiritual. Porque agora Ele quer imprimir em você a identidade espiritual dele. E aí a gente avança aqui, tem que avançar, irmãos. Que quem faz isso é o Espírito Santo. Amém? Por isso que a identidade é espiritual. Seu espírito, tocado pelo Espírito Santo, vai gerar uma identidade espiritual. Eu vou avançando aqui, através do poder e dos dons do Espírito. O poder do Espírito e os dons do Espírito fazem você participante do processo. Como estão entendendo? Só que tem gente que pega isso aí, está lá embaixo escrito de preto, irmãos. Eu não queria, está escrito ali, ó, performance, foi o primeiro que apareceu. Só que você não pode pegar o poder e os dons do Espírito e fazer disso uma performance espiritual para você. Isso não pode ser uma performance. Tem que ser algo que venha mexer, não só com você, mas com as pessoas que você toca, com as pessoas que você faz participar do processo, com as pessoas para o qual você está deixando o legado, principalmente na sua casa. Começa dentro da sua família, depois estende para o seu ciclo de convivência, a igreja e os outros lugares que você vai, as células. Você participa do processo pelo poder, pelos dons do Espírito. Você toca na vida delas. As pessoas, elas vêm para Jesus através da sua vida, sim ou não, irmãos? É para isso que servem os dons do Espírito, para atrair as pessoas para junto de você. Só que aí começa a entrar algumas questões mais. Por que que o Espírito Santo de Deus dá poder e dons para você? Por que que você tem uma identidade? Porque quem não tem identidade não tem limite. E esse é o problema da geração. A geração atual não tem limite. Está assim, fazendo coisas fora do comum, fora do limite, que atinge a vida de outras pessoas, afronta a vida de outras pessoas. Quem está assistindo ou assistiu um pouco das Olimpíadas aí, abertura aí? Assim, quem não assistiu está vendo os comentários nas redes sociais, né? Aí lá comenta daqui, comenta dali, e todo mundo lá postando, porque a tal da ideologia colocou lá um quadro da Santa Ceia e em cima lá a reprodução, né, afeminada do quadro, vamos dizer assim. Ou seja, blasfemando a fé de outros. O que é isso? É uma geração sem limite. Não tem limite. Por que que existe limite? Por que que o Espírito Santo te dá limite? Por que que o Espírito Santo te dá legado? Porque nós precisamos de limite. Nós temos que ir aonde o Espírito nos conduz. Porque
que eu li aqui no começo de Romanos? Só tem herança, só é filho quem tem a testificação do Espírito. E o que o próprio texto diz? Ele diz o seguinte, que quem tem a testificação do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. No livro de Romanos você vai ler isso. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque todo filho de Deus é guiado pelo Espírito. E se você é guiado pelo Espírito, você tem limite. Porque quem tem limite é quem não anda só. Se você não anda só, você é uma pessoa que é limitado no sentido de que o Espírito te guia por toda a verdade. Porque uma geração sem limite, ela é fadada à morte. Isso foi falado aqui de manhã. Uma geração que não tem limite, ela vai do mal a pior até a própria morte. Amém? Ele deu exemplo aqui da geração de Eli, ok? A geração de Eli, que não permaneceu na obediência, que não tinha, os filhos dele, Hofni e Finéias, não tinham limites, porque não respeitavam, não obedeciam aquilo que Deus tinha colocado para dentro do templo santo de Deus. E o que aconteceu? Os dois morreram num só dia, ele cai da cadeira, morre, e Icabode foi-se a glória de Deus, porque a mulher de um deles estava grávida, e o filho nasce, e a partir dali ele passa a não ter mais geração, ou seja, toda uma geração destruída, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10, foi falado aqui hoje de manhã, matar a paternidade, roubar o legado, destruir completamente a geração. Uma geração sem limite, ela quer andar sozinha, e essa geração está muito forte nisso, que está lá na rede social, sozinha. Quantos já viram o casal no restaurante sem conversar, só no celular, sozinho? Mas a gente não anda só. Quem é limitado pelo Espírito Santo sempre anda junto com o Espírito Santo e com a comunidade, sempre está em família, está plantando um legado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? É porque o culto lá é de manhã, irmãos. Eu falei de manhã, mas está de noite. Próximo é a autoridade. Só tem autoridade quem tem identidade. Porque a identidade te dá autoridade, sim ou não, irmãos? Por exemplo, se eu sou um imigrante ilegal, chego lá no aeroporto e vou passar pela imigração e não tenho uma identidade, eu posso ser barrado e deportado para o meu país, sim ou não? Isso acontece ou não, irmãos? Isso acontece aqui no Brasil, inclusive. Tem gente que vem de outras nações, para no aeroporto do Brasil e é deportado. Lá em Portugal também acontece. Gente que chega lá, vou entrar. Opa, não, aqui você não vai entrar. Você não tem identidade. Se você não tem identidade, você não tem autoridade. Quantos estão entendendo? Quando você entende que você tem uma identidade espiritual, o próprio Deus começa a gerar uma autoimagem de valor. Está ali embaixo, ali, irmãos, escrito ali em preto de novo. A cor está errada. Mas ali que está escrito em preto, lá embaixo é reputação. Porque muitas vezes a gente confunde autoridade com reputação. E no mundo espiritual é diferente, irmãos. Para você ter autoridade, você não pode ter reputação. Nós aprendemos isso aqui na escola de libertadores. Porque se você tem reputação, você perde autoridade. Você até ganha uma aparência de que está vivo, mas está morto. Igual na Odisseia. Parece que você está vivo, parece que você tem autoridade. Parece, porque você tem uma reputação, mas quando você abre mão da sua reputação para ganhar autoridade espiritual, porque você entendeu que você tem uma identidade, a sua autoimagem e o seu valor muda. Essa semana eu postei algo nos stories lá do meu Instagram, que eu vi, eu achei, assim, era só a foto de um Maverick, 1977, quem lembra do Maverick aqui? Aquele lá, 6 bocas, aquele carro, né? E o pai, aí no escrito lá, né? Tem só a foto, e depois tem o texto lá, aí coloquei lá, leia o texto, porque tem a ver com isso aqui, ó, valor. Você tem valor para Deus, porque você precisa, você vai entender o que eu vou dizer. Aí no Maverick lá está a foto, aí o pai fala para o filho, vai lá na loja de carro e pergunta quanto que eles pagam nesse carro aí, porque esse carro eu te dei de presente, esse carro é seu, vai lá e pergunta quanto que ele vale. Chegou lá e falou, pago 10 mil reais nesse carro. Aí ele volta lá e fala para o pai, eles pagam 10 mil reais no carro. Tá bom então. Agora você vai lá na loja de penhor, pergunta lá, quanto que eles pagam na penhora do carro. Ele foi lá, perguntou,
Aí falou, não, R$1.000, diminuiu o valor. Aí falou, tudo bem, então agora você vai em tal lugar, lá estão os colecionadores de carro, pergunta quanto eles pagam nesse carro. Aí ele foi lá perguntar, quanto vocês pagam nesse carro? R$100.000. Aí ele voltou feliz, olha, eles pagaram 100 mil no carro, uau! Aí ele pegou e falou para o pai falou para o filho, eu fiz isso com você para você entender uma coisa, você vai ter valor no lugar certo, você tem que aprender a estar no lugar certo. Quando você entende que você tem uma identidade espiritual, mesmo que você ande na terra, você anda conectado com o céu, você tem uma identidade celeste, porque você está no lugar certo, e quando você está no lugar certo, o verdadeiro valor seu se manifesta, você tem uma autoimagem de Cristo. Vocês estão entendendo? Você tem valor para Ele, você tem uma autoimagem, e olha que interessante, você começa a descobrir através disso a sua paternidade. Olha lá em cima, lá escrito Pai, paternidade, autoridade e identidade. Vão aumentar autoestima e aceitação, mas aqui o mundo ainda quer colocar algo em você, ó. Quando você não observa que isso é espiritual, você volta isso para o carnal, sabe o que vai acontecer? Lá embaixo está escrito ali em preto, não dá para você ler direito, mas está escrito ambição, porque o diabo quer trocar a sua autoestima, a sua aceitação por ambição, e aí a ambição é carnal, mas a verdadeira espiritual, a verdadeira paternidade sua não é carnal, é espiritual. Quantos estão entendendo? Ela não é carnal, ela é espiritual. E dentro disso, vou avançar porque eu quero falar mais. Você descobre que você tem pai. Porque se você é um filho, legítimo filho, porque você nasceu pelo Espírito, se torna filho, você descobre que você tem um pai, e o pai tem um legado para deixar para você, não só uma herança. Porque a Bíblia diz ali em Romanos 8 que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se você é herdeiro, e eu queria trocar a palavra co-herdeiro por legado. Você é herdeiro de Deus e tem um legado em Cristo. Estão entendendo? Você é herdeiro de Deus e você tem um legado em Cristo pelo Espírito Santo. Porque você tem um pai que Ele não quer que no seu coração tenha ambição, nem reputação e nem performance. Você não precisa disso, o mundo quer te dar isso. E quer te fazer de você uma pessoa com performance, que tem, reputação, e que tem uma ambição no coração. Não tem nada contra os coaches, é até bom, precisa disso. Às vezes a pessoa está muito ruim, precisa de tratamento, precisa de alguém para levantar, precisa de um psicólogo, mas eu vou falar algo para você. O que ela realmente precisa é entender que ela tem um legado espiritual, uma identidade que não está aqui na terra, está no céu, que ela tem autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, isso é sério que eu estou falando aqui nessa noite. Deixa eu te explicar algo. O diabo não quer que você saiba disso. Então o pastor Wendel falou aqui hoje de manhã. O diabo quer te esconder isso. Porque quando você começa a descobrir sua identidade espiritual, quando você começa a entender que você tem uma autoridade para deixar um legado, e você tem um pai, que você tem paternidade, irmãos, você é uma bomba no inferno. Você é uma bomba nuclear no inferno, porque você começa a deixar legado na vida de outras pessoas. Ele falou sobre hoje aqui em Jeremias 35, os recabitas, um posicionamento firme dos recabitas ali, Jeremias, e eu achei interessante esse exemplo que ele deu, porque o próprio profeta Jeremias, respeitado por todos, está lá no texto de Jeremias 35, ele chega com a garrafa de vinho, porque Deus falou para ele, vai lá na casa dos recabitas, o texto é maravilhoso, depois você lê o texto todo, vai lá na casa dos recabitas e oferece vinho para eles, porque era filho de Jonadab, não é isso? Que era filho de Recabe. Olha que interessante, ele não fala nem o nome do pai, fala o nome do avô, terceira geração. E aí Jeremias senta lá, serve a garrafa de vinho maravilhosa para eles, fala assim, não beberemos vinho, porque o nosso pai Jonadab nos ensinou, através do nosso avô Recabe, que nós deveríamos não só beber o vinho, mas não plantar vinho, nem lançar semente, nem passar perto de vinho nenhum. E nós estamos guardando isso. E aí Deus usa esse exemplo, irmãos, para tratar com a nação de Israel, de Judá na realidade, para tratar com a nação.
Olha que maravilhoso. Falou assim: olha, se vocês me obedecessem, como esses caras aí estão obedecendo, o avô deles nem era o pai, porque eles eram recabitas, filho de Jonadab, mas está falando do avô. Se vocês me obedecessem como eles me obedecem, vocês eram uma nação muito poderosa. E o texto é esse. O diabo não quer que você saiba que o poder de Deus se manifesta em você. Você é um vaso de barro igual eu, nós somos vasos de barro. Mas os melhores tesouros estão dentro do vaso de barro. Mas o diabo não quer que você saiba disso. Vaso somos nós. Mas o diabo não quer que você saiba que você é um vaso de honra. Ele quer te esconder isso. Ele quer te esconder sua paternidade, sua autoridade, sua identidade, para paralisar não só você, mas toda a sua geração. Isso não está ligado só a você, mas toda uma geração, filhos, netos e bisnetos, irmãos. Estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? E olha que poderoso. Agora você vai poder tirar a foto, porque agora vai ficar completo. O amor e a alegria, quando você entende a paternidade, vai ser gerado na sua vida. Agora está completo. Por quê? São 9 bem-aventuranças, está lá no texto de Mateus capítulo 6. 9 bem-aventuranças, 9 frutos do Espírito, 9 dons do Espírito. Poderoso isso, né? Porque 9 é múltiplo de 3. 3 aponta Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se move em isso. Deus, é interessante ter alguns textos bíblicos que Deus cita os números, de propósito. Ele fala, tanto, ele cita os números. Que a matemática foi criada por Ele, para a glória dEle, para manifestar na sua vida. E aí, olha que interessante, Deus não quer que gere ambição em você, mas o amor e a alegria, porque a Bíblia diz em Romanos 14 que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a felicidade, bem-aventurança significa feliz, alegre. É isso que é bem-aventurança. Então, quando você descobre que você tem uma autoestima formada por Deus, espiritual, você tem uma aceitação, porque o Pai já te aceitou. Você entender isso, que o amor e a alegria, irmãos, não vão se apartar do seu coração. E aí você vai entender aquele texto lá de Romanos, que termina lá, Romanos, falando, no final lá, diz o que, irmãos? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura ou profundidade, nenhuma criatura desse mundo, nem do mundo vindouro, nada poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Você é aceito pela obra do Filho e a manifestação do Espírito Santo na sua vida, gerando identidade espiritual, caráter do Filho, o respeito à autoridade, à paternidade. A paternidade, irmãos, te conecta. E esse texto, você sabe quem é o seu irmão mais velho? Jesus, que te deu autoridade, e você é guiado pelo Espírito Santo, que está dentro de você, todos os seus caminhos. Você tem identidade espiritual. Quando você entende tudo isso, o diabo fica mesmo furioso com você. Sabe por quê? Porque ele quis se sentar no trono de Deus, mas Deus deu isso para você. Você tem noção, irmãos? O diabo queria subir aos céus, quero ser semelhante ao Altíssimo, me assentarei no trono dele. Aí vem Jesus, humilde, vivendo em humildade, sem ambição, sem reputação, estão entendendo? Sem performance nenhuma, mas ele falava como quem tinha autoridade, e ele deixa um legado. O maior legado que você podia receber, você já recebeu. Jesus Cristo deixou esse legado para nós. Pode aplaudir a Ele. Jesus deixou um legado para você, meu querido. E o legado dele é que, olha aqui, irmãos, olha o legado dele. Satanás queria subir e sentar no trono com meu pai, mas ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu o caminho do orgulho, da soberba. E quando você entra nesse caminho, você tem um inimigo, que é o próprio Deus. Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, e não há quem o possa resistir. E o diabo barrou com o próprio Deus, mas o orgulho começou no céu e foi lançado na terra. Mas a humildade que estava no céu se manifestou no meio aos homens, na terra, para voltar para o céu. Estão entendendo?
O diabo fez o caminho reverso. O caminho do trono é a humildade. Não é reputação, mas é respeito pela autoridade dele. Você não precisa ter reputação mais. Lança fora essa reputação, irmãos. Não existe esse negócio de super-homem, não. O super-homem foi Jesus, ele manifesta em nós essa graça de nós não temos reputação. Entende? Você vai encontrar um caminho da humildade. Aí o caminho da humildade, quando você tem identidade, você não precisa provar quem você é, não. Você já sabe quem você é. Você é filho do Pai eterno que está no céu. Você tem herança com Ele. Você é co-herdeiro com Cristo. Ou seja, co-herdeiro, eu coloquei a palavra legado. Você tem um legado em Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário por você. É a graça. Mas o processo, quem está te guiando é o Espírito Santo. Ele te convence do justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João. É o papel do Espírito Santo. O que ele é? O Paracletos. Alguém pode me ajudar aqui? O pastor, vem cá, pastor. É o Paracletos. Deixa eu descer. Ele te guia em todo o caminho. O Espírito Santo, a palavra lá é como se te pegasse pela mão. Vem cá, filho, por aqui, ó. Vem cá. É por aqui, ó. O caminho é esse, ó. Vem aqui. Sobe. Vem comigo. Estamos juntos. Não anda só. Estamos juntos. Ele é o que te guia, filho. É aqui, ó. Legado. Tá vendo aqui, filho? Caminho à humildade. Vamos ajoelhar junto, vamos orar aqui. Amém? Amém. Esse é o caminho. Quando você obedece ao Espírito Santo, irmãos. Essa promessa se cumpre aqui, ó. Ao que vencer, você vai sentar comigo no meu trono. O que o diabo queria está preparado para você. Você tem uma nova identidade no céu com o seu nome escrito. Obrigado, pastor. Obrigado, viu? Você tem uma nova identidade. Você tem grandes promessas. E uma delas é sentar aonde foi o lugar mais desejado do universo, o trono do Altíssimo. Porque você fez o caminho. Porque Ele é o caminho. Estão entendendo, irmãos? Eu nem sei como é